Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Nesta lição de número 7, nós conheceremos em seu ponto número 1 a dupla natureza de Jesus. Compreenderemos no ponto número 2 as teorias teológicas do monofisismo e nestorianismo. E finalizando o nosso estudo, vamos realizar a exegese dos textos base da lição. Item número 1 da lição: a dupla natureza de Jesus. A dupla natureza de Jesus, no que concerne a sua divindade e humanidade, tem sido debatida com extensas proposições teológicas ao longo dos anos, com estudiosos, historiadores, teólogos, líderes eclesiásticos, a favor ou contra a existência desta dupla natureza, bem como a relação entre elas nos eventos históricos, na realização de milagres e no processo da salvação, especialmente na crucificação e morte do Senhor Jesus. Nós temos alguns pressupostos de escolas que defendia um certo conceito da existência ou não das naturezas divina e humana de Jesus e a inter-relação entre elas. Nós temos então as escolas de Alexandria e Antioquia, que se destacavam no mundo romano quanto à elaboração dos estudos e teorias cristológicas, e, como já mencionei, na interpretação das naturezas divina e humana de Jesus. E a primeira escola é a escola de Alexandria. De uma forma reducionista, a escola de Alexandria, com ênfase em interpretações alegóricas da Bíblia, ela defendia a unidade entre o humano e o divino em Jesus. Porém, com a distorção da predominância da natureza divina sobre a natureza humana. Então, esta escola admitia a existência das duas naturezas, divina e humana, porém, colocava que a natureza divina predominava sobre a natureza humana. Já a escola de Antioquia, ela tinha uma ênfase em interpretações de cunho literal. E, ao contrário da escola de Alexandria, ela defendia a separação entre a natureza humana e a natureza divina em Jesus. Porém, com a distorção de que, quanto à sua natureza, Jesus se apresentava como pessoas totalmente distintas, seja no aspecto humano, seja no aspecto divino. Então, eles defendiam a crença de que as duas naturezas existiam, tanto a divina como a humana. Agora, essas duas naturezas se apresentavam de forma separadas, e no sentido de que, ora, Jesus agia como divino, ora, ele agia como humano. Essas duas escolas contrariavam, então, o que havia sido definido no Concílio de Calcedônia sobre a existência da natureza divina e da natureza humana de Jesus e a sua inter-relação. É o que nós vamos ver agora adiante. Alguns registros bíblicos falam sobre a divindade e humanidade de Jesus, provando então que essas naturezas existem em Jesus. Então, a pacificação destes pensamentos teológicos foi e continua sendo até os dias de hoje de difícil consenso.
Entretanto, registros bíblicos atestam, em primeiro lugar, que tanto a natureza humana como a natureza divina em Jesus existem. E que, em segundo lugar, esta relação entre elas, ou entre essas duas naturezas, é que elas não se confundem, elas não se dividem, não se separam, não atuaram de forma independente e são imutáveis. Esta formulação teológica foi consagrada no Concílio de Calcedônia em 451 d.C. Então, face a essa posição da escola de Alexandria e a outra posição da escola de Antioquia, neste Concílio de Calcedônia em 451 d.C., se estabeleceu então que as naturezas humana e divina de Jesus, elas existem e que elas não se confundem, não se dividem, não se separam, não atuaram de forma independente e são imutáveis. Então, esta é uma posição antagônica, contrária, o que desmente a posição das duas escolas, tanto a de Alexandria como a de Antioquia. Nesse sentido, o que ocorreu para que houvesse então essas duas naturezas que não se confundem, que não se dividem, não se separam e não atuam de forma independente e são imutáveis, a realidade é que Jesus se esvaziou da sua majestade e não da sua divindade para ser ao mesmo tempo divina e humana. Então Jesus deixou o trono da graça de forma temporária, se esvaziando aí da sua majestade, mas nunca deixou de ser Deus. E assumiu que uma forma humana. Nesse sentido também, como é que a gente pode provar isto? O apóstolo João, ele apresenta Jesus ao mundo de leitores da Bíblia com uma ênfase doutrinária predominantemente teológica em praticamente todo o livro de sua autoria material. Assim, no capítulo 1, versículo 1, o que é que João diz? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Natureza divina de Jesus. Então, aqui atesta a natureza divina do Senhor Jesus. Mas ainda no capítulo 1, no versículo 14, ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aqui nós atestamos a natureza humana do Senhor Jesus. Então, elas duas existem e têm a sua relação no sentido de que elas não se confundem, não se dividem, não se separam, não atuaram de forma independente e são imutáveis. Nós temos ainda no item número 2 as teorias teológicas do monofisismo e do nestorianismo, que se contrapõem a este conceito do Concílio de Calcedônia. Então, essas teorias elas surgiram no quinto século de nossa era, com graves distorções sobre a dupla natureza de Jesus. Então, o monofisismo, os adeptos desta teoria teológica acreditavam que Jesus possuía tão somente uma natureza divina e, por conseguinte, não possuía uma natureza humana. Não negavam Jesus em carne humana, entretanto, negavam que ele não possuía as emoções, os pensamentos e consciências inerentes aos seres humanos, não havendo assim a união entre a sua natureza humana com a sua natureza divina. Então, o monofisismo, ele fala que, na realidade, Jesus possui só a natureza divina e que ele assumiu a carne humana, mas não tinha as emoções de um ser humano. Dois
dois notáveis teólogos, vamos dizer assim, eles assumiram o que nós chamamos de apolinarismo, que é representado por Apolinário, de Laodiceia, que nesta linha teológica defendia que as emoções, pensamentos e a consciência de Jesus eram totalmente divinas e não humanas, sem qualquer influência humana. E temos o eutiquianismo, representado por Eutiques, um monge de Constantinopla, que defendia que Jesus possuía a natureza humana unida à sua natureza divina. Porém, a humanidade de Jesus foi totalmente anulada pela sua divindade. Então, uma predominância aí da natureza divina de Jesus, se alinhando então à escola de Alexandria. E na realidade, o monofisismo está totalmente equivocado com relação a natureza humana e divina de Jesus e também com a sua inter-relação. Nós temos também que o nestorianismo, que essa teoria teológica, ela tinha em Nestório, bispo de Constantinopla, seu principal defensor. O que é que ele defendia? Ele defendia o estado de total separação entre a natureza divina e a natureza humana de Jesus, aí se alinhando à escola de Antioquia. Ou seja, Jesus tinha um só corpo com duas naturezas totalmente separadas. Nestório não aceitava a denominação de Maria como mãe de Deus, pois a considerava apenas a mãe de Jesus. Entretanto, teólogos contradizem esta posição de Nestório, dizendo que Maria, por ser mãe do homem Jesus, que é Deus, pode ser chamada, sim, de mãe de Deus. Então, vejam aí que nós temos diversas posições de diversos estudiosos, teólogos, monges, bispos, sobre essa natureza humana e divina de Jesus. Então, face a essa diversidade de posicionamentos que causam ainda hoje uma confusão sobre a análise dessas naturezas do Senhor Jesus, então surge o credo do Concílio de Calcedônia. Então, os bispos reunidos em 451 depois de Cristo, diante de todas essas posições, depois de intensas discussões sobre as naturezas divina e humana de Jesus, inclusive com um desvelado grau de inter-relação entre estas duas naturezas, redigiram então este credo aí. E qual foi o credo? O credo diz o seguinte: seguindo os santos padres, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas, semelhante a nós, excetuando o pecado. Então aqui nós temos um reconhecimento da natureza divina e da natureza humana de Jesus, e que ele era consubstancial ao Pai na divindade e consubstancial a nós, seres humanos, na natureza humana, excetuando que nós temos pecados, somos pecadores, e Jesus não tem pecado. Ele foi gerado segundo, continuando aí o credo, na quinta linha, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai,
e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo. Então, ele foi gerado pelo Pai, segundo a humanidade, por nós, para a nossa salvação. E foi gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Então, fazendo aqui uma recapitulação, vamos dizer assim, desse credo, no sentido assim mais, bem resumido, né? E aí nós temos um texto muito extenso, o que eu já tinha falado no slide anterior. A natureza divina e humana de Jesus, elas duas existem, e que esta relação entre essas duas naturezas, elas não se confundem, não se dividem, não se separam, não atuaram de forma independente e são imutáveis. Seria então o resumo aí deste credo do Concílio de Calcedônia. E agora, no item 3 da lição, nós vamos realizar a exegese dos textos base da lição. A exegese é a interpretação genuína do que o autor da Bíblia, daquele livro, quis transmitir. Então, nesta lição, nós temos como textos base Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e Carta aos Filipenses, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. E nós temos, então, a seguinte interpretação para esses dois textos. Nós vamos fazer uma rápida leitura dos dois textos. Primeiro, Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte no texto: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Romanos 1, versículos 1 ao 4, nós podemos resumir no seguinte: no início do texto, o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Cristo, chamado para o ministério apostólico e separado para o Evangelho de Deus. Ele revela ao apóstolo Paulo que o Cristo prometido nas Escrituras nasceu da linhagem do rei Davi, caracterizando a sua natureza humana, e declarado como Filho de Deus em poder, segundo o Espírito do Senhor, caracterizando então a sua natureza divina. Uma leitura agora do outro texto, Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 11, diz: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um resumo de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11 diz: este texto nos mostra a humildade de Cristo, que em sua natureza divina se esvaziou de sua majestade e não da sua natureza divina, isto é, não deixou de ser Deus, porém assumiu a forma humana e realizou a obra de salvação da humanidade na cruz do Calvário, entregando então a sua própria vida para o perdão dos pecados de todo o gênero humano e a concessão de vida eterna. Jesus é supremo, soberano. O seu nome está acima de todo e qualquer nome, sabendo que no grande dia do julgamento final, todo o joelho se dobrará diante dele e vai confessar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma conclusão desta lição diz o seguinte: nesta lição, tomamos o conhecimento da dupla natureza de Jesus quanto à sua existência e interrelação, onde Jesus possui uma natureza humana e outra divina, que se relacionam na condição que elas não se confundem, não se dividem, não se separam, não atuaram de forma independente e são imutáveis. Compreendemos a teoria teológica do monofisismo, cujos adeptos acreditavam que Jesus possuía tão somente uma natureza divina e, por conseguinte, não possuía uma natureza humana, apesar de não negarem a Jesus em carne. Vimos também a teoria teológica do nestorianismo, cujos adeptos acreditavam que Jesus possuía as duas naturezas, divina e humana, mas que eram totalmente separadas entre si. Tomamos conhecimento da redação do Credo de Calcedônia, que contradita estas posições das teorias teológicas apresentadas na lição. Por fim, realizamos a exegese dos textos base da lição, que, em síntese, nos mostra a linhagem humana de Jesus, caracterizando a sua natureza humana e a sua condição como o Deus que se esvaziou de sua majestade para habitar entre nós e realizar o plano de salvação de toda a humanidade na cruz do Calvário, caracterizando então a sua natureza divina. Louvado seja o Senhor. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.